A gente está falando de banco de dados, nada mais justo do que falar de ferramentas de banco de dados. E eu pretendo mostrar uma para você de modo muito prático. A gente vai criar uma tabela de banco de dados muito simples, que eu já deixei previamente pronta também, com alguns campos, que são campos simples, relativamente simples também para você armazenar informações neles. Mas antes disso, a gente vai falar de algumas ferramentas. Eu vou mostrar duas ferramentas em específico, mas vou explorar especificamente uma dessas duas para que isso fique claro na sua mente. Fica mais fácil para você entender quando a gente falar de banco de dados. Vamos lá? Bom, a gente tem algumas ferramentas de banco de dados e eu quero mostrar para você num contexto e deixar claro para você assim, ó. Eu estou trazendo para você um contexto de ferramentas de banco de dados para quem é usuário de sistema operacional Windows. Então, muito provavelmente que você me assiste é usuário Windows, então você vai precisar das ferramentas que eu te mostro aqui. O exemplo que eu vou trazer no meu computador pessoal, ele difere um pouco, então eu não consigo, por exemplo, te mostrar o XAMPP, porque eu não utilizo o Windows, eu sou usuário de sistema operacional Linux, então a forma de trabalhar com as ferramentas de banco de dados, né, o PHP MyAdmin, o MySQL no Linux é um pouquinho diferente. Mas eu vou te explicar o XAMPP para você criar aí na sua máquina um servidor local para você rodar aí XAMPP, rodar MySQL e PHP MyAdmin para fazer o que eu vou te mostrar na sequência no meu notebook. Vamos para a tela do slide? Então, ó, esse aqui é o desenho do XAMPP. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar o XAMPP, é uma ferramenta que já te entrega, por exemplo, MySQL e PHP MyAdmin já configurado. No meu caso, que sou usuário Linux, eu tive que instalar MySQL, tive que instalar PHP MyAdmin e configurar para que eu pudesse, com PHP MyAdmin, acessar o MySQL. Para quem não sabe, MySQL é um dos sistemas gerenciadores de banco de dados que a gente chama de SGBD, disponíveis atualmente, muito utilizado em aplicações web, mas que você também pode utilizar em aplicações desktop desenvolvidas aí utilizando linguagem Java, tá? MySQL é um sistema de banco de dados relacional que utiliza linguagem SQL para consulta, resgate, deleção, criação, atualização de dados no banco de dados, perfeito? O PHP MyAdmin, que é um camarada que eu quero te mostrar, a gente vai brincar um pouquinho com ele já já, ele é uma versão, ele é uma ferramenta desenvolvida em linguagem PHP que serve para manipular, através do navegador de internet, um banco de dados MySQL, o que facilita muito a vida do programador que não gosta de banco de dados. É muito difícil você ter alguém que curta banco de dados e programação. Ou o cara gosta do banco de dados, a pessoa, né, gosta do banco de dados, ou ela vai gostar de desenvolver a aplicação. Tá? Então, por isso que existem os profissionais DBA no mercado atualmente, que são profissionais específicos para lidar com banco de dados. Até porque montar banco de dados é muito mais complexo do que eu estou trazendo para você nessa aula, obviamente. Existem regras de normalização, existem regras que precisam ser consideradas para que o seu banco de dados seja seguro, para que ele não apresente fragilidades que permitam, por exemplo, a invasão de hackers aí aos dados armazenados nesse banco de dados. Esse banco de dados precisa ser seguro, porque muitas vezes ele vai armazenar dados sensíveis, tá? Então, o DBA é a pessoa que cuida para que essa aplicação, né, para que esse sistema de banco de dados, gerenciador de banco de dados, seja algo seguro, que seja algo consistente, para que isso sirva adequadamente para a sua aplicação que você está desenvolvendo aí, utilizando orientação a objetos. Uma outra coisa legal quando a gente fala de orientação a objetos é que a relação da aplicação, quando ela é desenvolvida com uma linguagem orientada a objetos, com o banco de dados muda um pouquinho. O banco de dados a gente passa a olhar para o banco de dados não como tabelas, mas como objetos, porque isso é abstraído para o contexto da programação orientada a objetos. Tá? É um pouco confuso falando da teoria, mas fica a dica aí, mais uma coisinha legal para você pesquisar, para você se aprofundar aí nos seus estudos, não só na biblioteca com os livros, mas também na internet. Vamos lá para o slide? E agora a gente tem um código aqui, mas antes disso, vamos ficar aqui, eu vou te convidar para a tela do meu computador
eu já deixei aberto aqui, ou melhor, não deixei, vou abrir rapidinho. Eu tenho aqui um servidor, por isso que eu expliquei para você. Essa janelinha que você está vendo é um gerenciador de máquinas virtuais que eu tenho, que eu configurei um servidor Linux, inclusive, também, tá? Que é um servidor onde está rodando o meu banco de dados MySQL e onde está rodando a aplicação PHP-MyAdmin que eu tive que instalar e configurar manualmente, tá? O XAMPP, como eu mencionei, ele entrega isso para você pronto. Nesse sentido, o que eu faço aqui agora? Eu já estou com o meu servidor levantado, está executando, aparece aqui. Então eu vou no meu navegador, o IP do meu servidor local aqui é 192.168.0.254. Se eu entrar aqui, ó, você vai ter acesso, esse aqui que está acontecendo agora, que você está vendo é o Apache, que é um dos serviços que é levantado também no XAMPP, tá? O Apache é um servidor web que permite, por exemplo, eu abrir alguma coisa no navegador. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho um site. Vou abrir aqui esse site, ó, Soluções em TIC, tá? Ele está, ó, 192.168.0.254, ele está no meu servidor local. É um website que foi desenvolvido e foi hospedado aqui para eu abrir ele localmente. Eu tenho ainda um outro, que eu estou trabalhando nele, mas que eu parei, mas eu quero retomar, que é um website de... Esqueci a palavra agora, quando a gente abre chamados. Esse aqui eu estou usando CSS, JavaScript, PHP e HTML, tá? Que é para abrir abertura de chamados. Ele está parado aqui, mas eu quero voltar a mexer com ele, tá? Bom, dito isso, o que eu quero acessar? Eu quero acessar o PHP-MyAdmin, que eu já falei que a aplicação é uma interface web desenvolvida em PHP para eu acessar o banco de dados MySQL, perfeito? Então, o que eu faço? Ó, meu IP /PHP-MyAdmin. Com o XAMPP, olha lá, acessou o PHP-MyAdmin. Se você estiver trabalhando com o XAMPP, você vai digitar localhost /PHP-MyAdmin, tá? Eu só estou substituindo esse localhost pelo IP do meu servidor, tá bom? Mas é basicamente a mesma coisa. E aí, o que acontece? Se você estiver utilizando o XAMPP também, muito provavelmente ele já vai entrar logado. O que é entrar logado? Ele vai evitar que você tenha que digitar usuário, utilizador, nesse caso aqui na tradução, e a palavra passe ou a senha para você logar no banco de dados. No meu caso, eu gosto de deixar sempre assim, porque é uma questão de segurança, né? Só acessa o meu banco de dados se tiver a minha senha, perfeito? Então, o meu banco de dados, vou acessar ele aqui rapidinho, digito o meu usuário e senha, usuário padrão, deixei ali. Olha lá, ó, então eu tenho algumas informações nessa tela, tá? Ele mostra para mim o servidor, é um servidor localhost via Unix ali, é o MySQL na versão, ó, o banco de dados 5.5, e olha lá o servidor web que está me permitindo acessar o PHP-MyAdmin, ó. É um Apache, na versão 2.4, rodando sobre um sistema Linux Debian, tá? Isso aqui só estou explicando para você entender a diferença da tela que você está vendo no meu notebook agora para a tela que você vai ver quando você abrir o XAMPP aí no seu computador, se você estiver utilizando o Linux, tá, gente? O Windows, tá? Então, só para você não confundir as coisas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no meu banco de dados, base de dados, eu tenho algumas bases de dados, tá? Uma delas, eu já deixei criada, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, é esse DB Users aqui, ó. Vou clicar em DB Users e ele vai mostrar para mim, ó, a estrutura. Como é que eu sei que eu estou no banco de dados? Mostra lá em cima, ó. Não sei se você está vendo meu mouse, está escrito aqui, ó, estou na base de dados DB Users, tá? E aqui eu tenho a estrutura. O que eu posso fazer aqui? Eu vou primeiro exportar essa estrutura. Vou exportar ela, formato SQL, vou clicar em executar. Ele vai me permitir salvar isso aqui. Deixa eu salvar aqui no arquivo temporário, porque depois eu vou apagar isso, não vai ser interessante para mim. Salvei, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir isso aqui, esse arquivo que foi criado, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Cadê? DB Users, ó, .SQL. Não sei se você consegue ver aí. Esse .SQL é a extensão de um arquivo criado
do MySQL usando PHP-MyAdmin, tá? Eu clico no botão direito, vou abrir com o meu editor de texto simples aqui, só para você ver o código gerado, ó. Isso aqui é o código gerado, isso aqui é um SQL, ó. Ele cria uma tabela, eu vou deixar aqui para não ter que digitar tudo, tá? Isso aqui são comentários, esse traço, eu posso até apagar isso aqui, ó. Porque são comentários criados lá na hora de exportar, tá? Isso aqui eu vou deixar, ele cria um modificador. Isso aqui é isso aqui é banco de dados, estrutura, deixa eu apagar isso aqui. Olha lá, ó, ele traz para mim que foi criado com PHP-MyAdmin e ele traz para mim que foi um localhost, ó. O PHP na versão 5.6 que eu estou usando aqui, uma versão antiga, tá? E a versão do servidor 5.5. Isso aqui são informações que, na hora de gerar, eu não preciso, então são comentários. No SQL, como você viu, deixa eu dar um Ctrl Z, uma linha comentada é traço, tá vendo que tem diferença? O SQL também tem como comentar, mas ela é diferente, ela é criada no traço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um movimento inverso. Eu já tenho o banco de dados criado, então eu vou mostrar para você como é que eu deleto um banco de dados utilizando o PHP-MyAdmin. E na sequência eu vou te mostrar como eu crio um banco de dados utilizando o PHP-MyAdmin, tá? Então eu já tinha deixado ele criado, eu vou deletar e depois eu vou te mostrar como criar, beleza? Vamos lá? Vou aqui nessa casinha aqui, início, clico aqui em bancos de base de dados, olha, vai mostrar todas as bases de dados. Qual que é a base de dados que eu quero deletar? Essa DB Users. Então eu clico nela, marco a caixinha ali e venho aqui embaixo, ó. O que é legal do PHP-MyAdmin? Ele facilita a vida quando você está trabalhando com o MySQL, porque ele permite a você manipular tudo de forma gráfica, com o mouse, clica, segura clicado e arrasta. É muito legal isso aqui, facilita muito a vida da gente, tá? Então, ó, clico ali na caixinha, clico em eliminar. Ele vai me dar um comando, ó, é como se eu digitasse o SQL, drop, database e o nome da base. Então, ó, eu digo que sim, a base de dados até sumiu aqui, ó. Então, agora como é que eu faço para criar uma base de dados utilizando PHP-MyAdmin, Léo? Fácil. Eu tenho aqui em cima, ó, eu clico aqui na casinha, venho aqui em base de dados, eu posso clicar em new aqui também, mas eu vou fazer assim, ó, base de dados, aqui eu tenho criar base de dados, eu posso colocar um nome aqui, então eu vou colocar o mesmo nome, ó, DB Users, estava escrito assim, tá? DB Users. E aí eu clico aqui, posso clicar, escolher um agrupamento, não vou nem fazer nada, eu vou colocar aqui, ó, criar. Ele já criou, se você notar aqui, ó, ele dá uma mensagem verdinha, né, com um tiquezinho verde, e ele mostra aqui do ladinho, ó, DB Users. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, tá vendo aqui, ó, DB Users. Então eu clico aqui em DB Users, ele entra no banco de dados, olha lá em cima, ó. O que é que eu vou fazer agora, para não ter que digitar tudo de novo? Vou clicar aqui em SQL, vou lá naquele arquivinho, ó, vou copiar, vou dar um Ctrl A aqui, vou copiar todo esse texto, vou clicar aqui e vou colar. Ah, Léo, se eu digitasse esse texto aqui linha por linha, funcionaria? Funcionaria, desde que você faça da forma correta. Por exemplo, ó, quando eu vou criar uma tabela no banco de dados, uma tabela no meu SQL, eu sempre coloco create table, tá vendo que tá tudo maiúsculo, ó? Então eu coloco isso tudo maiúsculo, tá? As palavrinhas roxas são palavras reservadas aqui do SQL, que vamos dizer, a gente pode chamar assim, né? E aí eu defino o nome da minha tabela. O nome da minha tabela é usuário. E eu vou criar alguns campos para ela. Vou criar o campo ID User, vou criar o campo nome do tipo varchar, que é cadeia de caractere, vou criar e-mail, vou criar nome, usuário, senha, CPF, data nascimento, tá? Celular, CEP, endereço e assim por diante. E aqui embaixo eu faço algumas modificações, ó. Alter table usuário, modificando o ID usuário para um tipo not null auto-incremente. Vamos ver se vai executar isso aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Olha lá, tenho um erro. Qual o erro que eu tenho aqui? A definição do set cliente, o car7 cliente aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos voltar aqui, vou começar de novo, vou apagar minha base de dados, rapidinho, que eu já fiz, você já sabe fazer. Vou criar de novo minha base de dados. Vou criar aqui o agrupamento, vamos colocar aqui, vamos pegar um UTF-8, lá na letra U, UTF-8, General, vamos lá.
UTF-8, acho que está aqui em cima, isso, General, criei, tá? Cliquei na base, cliquei no SQL, Ctrl V, executar. Ela está dando um erro. Então, deixa eu fazer o seguinte, vou tirar as linhas, Ctrl C, Ctrl V, executar. Está alterando a tabela, vamos lá. Deixa eu corrigir o erro. É isso que eu não queria, perder o tempo aqui na correção para não tomar tempo da nossa aula. Mas vamos lá que a gente consegue fazer aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, o erro está ali. Tirar esses comentários. Opa. Pegar daqui até aqui. Vamos ver. Múltipla primary key definidas. Ah, ele já criou e aí ele está tentando criar de novo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou detonar de novo. Tem a vantagem, tem a desvantagem, né? A desvantagem é isso. Se você estiver fazendo alguma coisa, ele já cria, então você tem que criar de novo. Vamos criar aqui, ó. DB users. UTF-8 general. Aqui. Criar. DB users, SQL. Vou colar aqui. Já estou alterando, vamos ver se vai funcionar. Pronto, era isso, tá? Então, ele já tinha criado e estava tentando criar de novo. Olha lá, não retornou nenhum erro. Eu entro na tabela. Se eu vim aqui em estrutura, eu vou ver as colunas aqui. Não sei se dá para você ver, ó. Vou criar, aliás, tabela, né? Usuário. Cliquei em usuário. Se eu venho aqui na estrutura, ele vai mostrar todos os campos que eu acabei de criar, ó. Eu posso, o que é legal do PHPMyAdmin, né? Eu posso alterar aqui alguma coisa. Por exemplo, celular. Celular, ele está int 9, né? Se a gente parar para pensar, int 9, ele está desconsiderando o DDD. Imagina que eu queira colocar os dois números do DDD, né? Então, eu quero fazer uma modificação de 9 para 11. Como é que eu faço isso? Ah, Léo, como é que eu faço isso aqui no PHPMyAdmin? Fica mais fácil do que eu ter que fazer isso via comando. Posso fazer via comando? Posso fazer via comando. Mas quero fazer aqui clicando nas coisas. Como é que eu faço isso? Então, vou aqui ó, no banco de dados, vou aqui na tabela, que é a única tabela que eu tenho, usuário, venho aqui na estrutura, olho todos os campos que eu tenho nessa tabela. É o campo celular. Se eu vier aqui na mesma linha do celular e vir aqui na frente mudar, ó, se eu clicar em mudar, eu tenho acesso ao atributo, né, mudar, ou celular. Eu não quero 11, vou fazer o seguinte, vou apagar 9 e vou colocar 11. E vou clicar em guardar. Olha lá, se eu for lá em celular agora, ó, ele está em 11. Certo? Não é difícil, é uma coisa muito simples. Aí se você pergunta para mim, ah, Léo, mas eu quero alterar o celular de novo por linha de comando. Como é que funciona a linha de comando? Simples. Tô na base, né? Vou lá no SQL. Eu tenho aqui, ó, se você vier no SQL, eu tenho select, insert, update, que é uma alteração que eu quero fazer, e um delete. Eu vou clicar aqui em update. Olha o que ele faz, ó. O update, ele já monta para você todo o update, ó. Eu quero fazer um update ou alter table, né? Se eu quisesse fazer um alter... É porque eu já estou na tabela, então vai ser só um update aqui. O que eu posso fazer? Alterar o usuário setando o celular. Cadê celular aqui, ó? Celular e colocando um novo valor dele por aqui também. Fica muito mais simples, tá? Esse é um exemplo de banco de dados utilizando MySQL com PHPMyAdmin via navegador, que é o que você vai ter se você instalar o Champ aí na sua máquina. Vamos para o slide? Então aqui eu tenho um exemplo de um código, uma classe, usando o try-catch aqui para fazer uma conexão a banco de dados, tá? Então, ele chama uma string de connection aqui, chamada com, passa um cliente, olha ali ó, o que eu estou fazendo. Estou fazendo um insert aqui, ó. Insert into, por exemplo, tabela clientes, né? E isso aqui está sendo feito numa string.
Se você olhar aqui, ó, uma string chamada SQL. É um exemplo de código Java para fazer uma inserção aí, uma gravação de uma informação no banco de dados, tá bom? As ferramentas, os comandos SQL que a gente já viu, né? O create database, drop database para apagar. Como criar uma tabela? Create table, né? Tudo maiúsculo ali, o nome da tabela. Destruir uma tabela, drop table. Consultar uma tabela, fazer um select ali, ó. Asterístico é todos, né? From, nome da tabela. Ou um select tudo da tabela nome TBL, tá? Aí as duas ferramentas que a gente utilizou, o MySQL e o PHPMyAdmin, que me permite usar um navegador de internet. E para a gente fechar esse bloco, um código para aumentar as posições aí do array. Então, tenho dois arquivinhos, uma classe chamada pushArray, com um código aqui para você, tá? Você pode pausar o vídeo e digitar. E eu tenho a outra classe, que é o que eu chamo o método principal, Public Static Void, main, né? E eu faço o incremento aqui, ó. Eu faço, na linha 8, eu tenho o vet, chamando o método que está no slide anterior, pushArray.push, porque o push é um método de adicionar elementos ao vetor que Java não tem nativamente. Então, a gente tem que construir isso via código. Vamos lá para o slide?